Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de Hermenêutica 1 e 2, é o nosso segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Continuando aqui, meus irmãos, o material que nós estávamos trabalhando há pouco, percebam que eu fiz questão de ir com bastante cautela, sem pressa, né? Nós trabalhamos aqui sobre como fazemos uma hermenêutica com segurança, e aí a gente está vendo aqui as condições para que se façamos uma hermenêutica segura, quais são as ferramentas, e aí a gente trabalhou basicamente no bloco anterior sobre a questão da espiritualidade. E agora nós estaremos falando sobre essas questões da humanidade. E por que o autor ele coloca nos seus livros, principalmente o Lund e o Berkhoff, ele coloca a espiritualidade depois a humanidade? Porque, de fato, a base da nossa fé é o espiritual. Né? Nós não estamos aqui na intelectualidade pela intelectualidade. A nossa intelectualidade está a serviço da nossa espiritualidade, porque seguimos a Deus por fé, não pelo intelecto. Podem ver que o que distingue a filosofia da verdadeira religião parece que é algo muito simples, mas há um abismo muito grande entre essas duas coisas. A filosofia, ou uma faculdade de filosofia, ou os aspectos do conhecimento humano, a base deles está sobre o ser humano. Principalmente pensamentos filosóficos estudam o quê? O ser humano. Por isso que existem aquelas frases clássicas, ser ou não ser, eis a questão, porque o campo do objeto da filosofia é o ser. Que ser? O ser humano. Aquilo que é visível e aquilo que é metafísico. Mas nos assuntos sobre religião verdadeira? E nos assuntos da fé? Qual que é a nossa base? É Deus, não é o ser humano. E para que nós pudéssemos desfrutar de Deus, precisamos do quê? Da fé. A fé em quem? Em Deus. Logo, as bases são distintas. Nós estamos fazendo teologia em que fundamento? Da filosofia ou da teologia? Das racionalidades humanas ou da verdadeira espiritualidade? Na verdadeira espiritualidade, a base é a fé. Fé em quem? Fé em nós mesmos? Não. Fé na nossa tradição? Não. Fé em Deus. Por isso que a base da espiritualidade é a fé em Deus. E como nós saberemos que a nossa fé é uma fé que glorifica a Deus? Qual será o critério para examinarmos se a nossa fé realmente é uma fé correta? É as Escrituras. Por isso somos chamados de um povo de um livro só. Para nós, a Bíblia é inegociável. Para outros, é a Bíblia e mais alguma coisa, mais a tradição. É a Bíblia e mais a mediunidade. Mas para nós essas coisas não servem. Para nós, a única revelação divina é as Escrituras. Por isso que também nós temos duas formas de lermos as revelações e leis que foram deixadas por Deus para nós. As duas revelações que Deus deixou para nós é a criação, que é a natureza, e por isso que chamamos como revelação geral, e nós temos a segunda revelação, que é a revelação especial, que temos com base ser a revelação sagrada, que é a Bíblia. E a hermenêutica, ela faz o exercício aonde? Em qual dessas duas revelações? Na revelação geral, da natureza? Não, ela até pode utilizar, mas a base dela é o que? A revelação especial, que é as Escrituras. E é por isso que a boa hermenêutica vai compreender, sim, a primeira revelação, ou seja, tudo aquilo que a gente aprende na vida, mas ela vai se aprofundar e vai se debruçar em cima da revelação especial. E agora, quando a gente olha para essa segunda ferramenta, que é a humana, a gente pode dizer o seguinte, que a gente vai estar pegando emprestado, sim, parte dessa revelação geral, mas a gente vai usar toda essa instrumentalidade da nossa humanidade a serviço agora da espiritualidade. Então, vamos lá. Uso das ferramentas espirituais e humanas. Então, a gente já viu aqui que dentro das ferramentas espirituais precisamos ser salvos, precisamos orar, precisamos ter santidade e precisamos depender de Deus. E agora, dentro da humanidade, vem o quê? Vem o estudo diligente. Ou seja, se nós queremos realmente fazer uma
interpretação correta da Bíblia, precisamos ser estudiosos aplicados. Vocês assistiram aquela série, né, aquela temporada, The Chosen, tanto digital quanto no Netflix? Quem assistiu? Eu assisti. Muito boa, né, irmãos? É muito boa. Claro, como todo filme, tem, né, os seus acertos, tem os seus erros, mas sabe uma cena que eu quero lembrar a vocês? É quando Nicodemos vai conversar com João Batista e João Batista está preso. Lembra desse episódio? É muito interessante. Nicodemos ali falando com João, e João diz, então ele veio. E ali ele cita o profeta, e a leitura de Nicodemos era que o filho se tratava de Israel. Mas para João Batista, o filho era filho mesmo. Era o filho de Deus. E ali há uma discussão bem interessante, e Nicodemos, como um rabino, a Bíblia mesmo diz, né, que ele era um dos principais líderes, ele questiona o profeta e ele chama de lunático, ele ofende, e João Batista ali, interpretado por aquele autor, eu não acredito que João Batista era daquele jeito, tá, irmãos? Eu não acredito que era uma pessoa assim, daquele perfil. Eu acredito, pelo contrário, que ele tinha, sim, um semblante de profeta, um jeito de profeta por causa das roupas, mas nunca se esqueçam que João Batista ele era de linhagem sacerdotal. Ou seja, a comunicação dele era boa, a persuasão dele era boa, mas, sobretudo, ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, assim, ele era um profeta, é óbvio, mas o que eu quero dizer é que a gente faz uma leitura de João Batista como um homem rústico, como um brucutu, como um selvagem, né? Geralmente sujo, cabeludo, com unha suja, barba suja. Não. Ele era descendente de profeta, ou melhor, de sacerdote. Zacarias era um sacerdote, Isabel era uma mulher piedosa. Ele foi criado numa casa sacerdotal, os trejeitos sacerdotal, e Deus o separa para o campo. É que nem Jeremias, né? Jeremias era filho de sacerdote. Jeremias foi filho de Elquias, o grande sacerdote dos dias de Josias. Então, Jeremias era um profeta, mas era da linhagem sacerdotal. Então, não esqueçam disso, né, irmãos? Porque a gente tem hora que acha que o profeta tem que ser sujo, barba parecendo mais, né, um cabelo que nem Rastafari, uma coisa assim meio asquerosa, né? E não necessariamente, né? É óbvio que ele tinha roupas. Mas, voltando, ali eles fazem o quê? Os dois citam uma interpretação. Mas percebam, por que eu estou falando isso agora? A gente vai utilizar toda a nossa cognição, nosso raciocínio, com diligência ao texto. De que forma? De uma forma diligente, de uma forma aplicada, de uma forma racional. Vamos ver o que o texto diz. Lembram quando os magos foram para Jerusalém e chegam diante de Herodes e diz, tu és o rei dos judeus? Nós viemos aqui para adorá-lo. E ali Herodes, né, ele gostaria de ser o rei dos judeus, é óbvio. Tanto é que aquele Herodes persegue, inclusive, Jesus e mata as crianças, né? Porque, de fato, os magos não regressaram e não falaram onde estava Jesus, porque até mesmo Herodes tinha dito para os magos, vão, achem ele e depois digam onde ele está para que o adore. Baita mentira, né? Ele só queria destruir, de fato. Percebam, irmãos, nos lábios de um ímpio podem até expressar certas palavras boas, mas as atitudes dele demonstram a sua verdadeira motivação, né? E aqueles magos vão consultar quem? Os líderes religiosos, e os líderes religiosos, o que eles fizeram? Eles deram uma resposta de um estudo diligente. Não, ele nascerá em Belém. Se há um rei, ele nasce em Belém. Porque a profecia dizia. Ou seja, Herodes não sabia disso, mas os estudiosos sabiam. Percebam que qual é o problema de termos um estudo diligente? O único problema de termos um estudo diligente é quando a gente coloca ele em primeiro lugar da espiritualidade. Porque a gente começa a dizer algo que Deus está dizendo
na força do nosso braço. O estudo diligente só é um problema quando a gente começa a usar a Bíblia segundo os nossos critérios. Mas quando a gente pega esse estudo diligente e coloca a serviço da verdadeira espiritualidade, ele é maravilhoso. Um último exemplo aqui sobre estudo diligente. Lembram Jesus aos 12 anos no templo? Como Jesus dava respostas tão boas? Porque ele era um estudioso diligente. E vamos agora pegar aqui um grupo de pessoas que no primeiro momento eram simplórios e depois se tornaram pessoas muito prolixas. Os apóstolos. Eles eram simples, eles eram indoutos, mas depois eles se tornaram estudiosos diligentes. Concordam? Eles eram imitados, como muitos de nós. E Deus gosta de fazer isso, viu, irmãos? Não subestime, viu? Nas igrejas de Deus, ele geralmente vai pegar aquelas pessoas que a gente acha mais improvável. Aquelas mentes mais brilhantes, muitas vezes Deus vai usar, mas geralmente Deus vai fazer coisas esquisitas entre nós para mostrar que ele é Deus, ele que reescreve a história. Porque até mesmo nessa questão do estudo diligente, muitas igrejas, principalmente as igrejas históricas, acabam se perdendo. Por quê? Porque a gente olha para a igreja e para os jovens e fala, aquele menino é brilhante. Ele é brilhante na gramática, ele é brilhante nas línguas, ele é brilhante na exata, eu vou chamar ele para ser pastor. E, de repente, ele vai ser só um obreiro mediano. Por quê? Porque a gente tem os nossos critérios de avaliação. E, de repente, tem aquele irmãozinho lá que nasceu de um lar simples, o pai é pedreiro, a mãe é cozinheira, o menino mal sabe ler e escrever, e, de repente, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem um despertar para a obra, ele vai para o seminário, e lá ele aprende a falar direito, lá ele aprende a escrever direito, lá ele aprende a ouvir de Deus, e de repente ele se torna um estudioso, diligente, e quando você vai ver, é ele que Deus vai usar como pastor, como missionário, como líder. Não estou dizendo que Deus não possa pegar o mais inteligente da igreja, não é isso. Mas olha, que na história da Bíblia, Deus sempre pega o improvável, sempre é o mais fraco. Por quê? Porque Deus faz assim, para mostrar que é ele que faz a obra entre nós. Ele pode pegar um Davi, ele pode pegar um Salomão, ele pode pegar um Paulo e um Moisés, mas pode ver que esses são as exceções. Geralmente Deus pega sempre o mais simples. Não é assim na história da Bíblia? Então, guardem isso, irmãos. Agora, se eu sou uma pessoa simples, eu me torno estudioso diligente. Se eu já sou uma pessoa que gosto de estudar como Daniel, eu continuo sendo uma pessoa de estudo diligente. Percebam, Daniel e José do Egito, eles eram estudiosos diligentes, mas eles eram, sobretudo, o quê? Filhos de deuses, cheios do Espírito, crentes que tinham passado por uma experiência. Então, para que a gente faça uma interpretação correta, o estudo diligente é fundamental, tá bom? E é para isso que a gente está aqui. Segundo aspecto, espírito humilde. Vamos lá, por que espírito humilde, irmãos? Vamos lá, vamos para um debate rápido. Por que é um critério abordado aqui pelos nossos irmãos? Por quê? O que vocês acham? Eu acho que eu tava até conversando hoje com os colegas de trabalho lá, a gente estava falando sobre escatologia, a Bíblia. Eu falei, a gente tem que ser humilde para reconhecer que a gente não sabe tudo. Mesmo que a gente seja aí doutorado, mestrado e tal, a gente não sabe tudo. Então a gente tem que ser humilde até para reconhecer quando a gente está errado. Mesmo que a gente já tenha um conceito ali formado, não quer dizer que seja verdade, né? Joia. Porque o que remete a essa ideia, né, Tomé? Você falou, mas tem uma palavra, né? Tem uma palavra-chave que define muito bem o que você disse. A gente não sabe de tudo, a gente pode ou estar crescendo ou já ser formado. A palavra-chave, o que vocês acham que é essa palavra-chave? Dentro desse espírito humilde, dentro desse... Podem dizer. Dependência de Deus? Dependência. Mas tem uma palavrinha que eu gosto muito, Júnior, que de vez em quando vocês ouçam eu dizer, tanto aqui no seminário quanto na igreja, nós nos tornamos ensináveis. Só é uma pessoa ensinável quem tem esse espírito humilde. Pode ver. E aqui não tem nada a ver com título, né? Com recursos.
Porque tem um monte de pessoas que confundem humildade com pobreza. Não, não tem nada a ver. Humildade é um valor que está na pessoa, mesmo ela sendo pobre ou rica. E o espírito humilde remete a essa ideia do que eu estou disposto a aprender. Eu sei que eu não sei de tudo, eu posso aprender algo a mais. Ou seja, o espírito humilde me torna ensinável. Quando? A vida toda. A vida toda. O tempo todo. Podem ver que, para mim, irmãos, é um privilégio sem igual ensinar aqui para vocês. E nessa matéria, por exemplo, que é uma das minhas que eu mais amo, eu não vejo a hora de dar hermenêutica. Porque, na realidade, eu aprendo um pouco mais, entendeu? Eu aprendo, eu falo, puxa, isso daqui, olha que interessante, essa observação. Olha, vou contar duas histórias para vocês. Assim que eu me tornei pastor da igreja, foi um período maravilhoso da minha vida, porque depois do seminário, logo depois do seminário, eu fui fazer engenharia, estava fazendo engenharia, e foi quando eu fui convidado a ser o dirigente da igreja. E ali eu comecei a viver aquele conflito, porque eu falei, poxa vida, eu sei que eu vou fazer a obra de Deus, até porque eu fui para um seminário, me formei. Queima dentro do meu peito fazer a obra. E aqui eu preciso cuidar da minha família, eu gosto de estudar. E aí eu fui convidado a cuidar da Igreja Batista Missionária. E eu estava já fazendo engenharia por 6 meses. E ali, durante esses outros 6 meses, eu acabei trancando a matrícula e me dedicando para o seminário e para a igreja, como faço até hoje. Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse período em que eu saí do seminário, eu comecei a ler muito os puritanos, principalmente Spurgeon. E logo depois que eu tomei essa decisão de se dedicar só à igreja e só às coisas de Deus, mesmo trabalhando lá no mercado financeiro e trancando a engenharia, é claro, irmãos, deixa eu até dizer uma coisa para vocês. Eu tranquei a engenharia porque na igreja, naqueles dias, não tinha um pastor mais experiente para me conduzir. Daria tranquilamente para eu continuar cuidando da igreja e fazer engenharia, viu? Se eu tivesse tido um pastor um pouquinho parecido comigo, ou, né, assim, eu falaria, não, Raimundo, continua estudando, não, conversa com os irmãos, daria, viu? Eu digo para vocês que daria. Mas a inexperiência e o medo e o temor faz com que a gente, muitas vezes, não saiba nem por onde ir. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, foi uma fase muito difícil da minha vida, que eu gostava de treinar e eu parei de treinar, e em virtude disso eu comecei a engordar muito. A Miriam vai lembrar, né, Miriam? Porque você fica com medo, irmãos. Como que eu vou correr, chegar da bolsa e vou correr, sendo que tem um irmão para visitar? Eu não sabia distinguir essas coisas, sabe? Eu achava que isso era errado, que era pecado. Hoje eu tenho uma clareza tão grande que, não tem nenhum problema. Aliás, eu fiquei com sérios problemas de saúde. Hoje, a atividade física não é uma opção, é uma obrigação. Para quê? Para que a gente tenha uma cognição muito boa. Só para vocês terem uma ideia, irmão, a atividade física faz com que a gente oxigene o cérebro. Oxigena no cérebro, o seu grau de raciocínio é melhor. Logo, a atividade física é necessária. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que a piedade é mais importante do que o exercício físico. É verdade. Mas como eram os dias apostólicos? Tinha carro? Tinha computador, mesa? Trabalhava home office? Não, meu irmão, ia para a roça, cavalo. Tinha que pegar água 1 quilômetro de casa. Ou seja, a atividade física fazia parte da vida de qualquer pessoa naqueles dias. Se andava a pé, quilômetros. Ou seja, não tinha trabalho, com pouquíssimos trabalhos intelectuais. E mesmo quem trabalhava de forma intelectual, para ele tinha que sair, ele tinha que andar até a faculdade, até o colégio. Quer dizer, é uma complicação muito grande. Então, hoje nós somos sedentários, percebam, é outro povo, é outro contexto. Então, a atividade física é necessário para que a gente tenha saúde. Mas voltando, aí eu comecei a ler muitos puritanos, né? E dentro dos puritanos eu li muito Spurgeon. Irmãos, o que eu aprendi com Spurgeon, eu fiquei encantado, porque nos dias de seminário eu aprendia que Spurgeon era o príncipe dos pregadores. Mas por que ele se tornou príncipe? Meus irmãos, é lindo demais. No próximo módulo nós vamos estudar a arte de pregar e eu vou recomendar 3 livros de Spurgeon, pelo menos para vocês. Lições aos meus alunos, volume 1, 2 e 3. Spurgeon, irmãos, ele tinha cuidado com os detalhes da roupa, fazer gargarejo antes da oratória, conhecer o ambiente para ter uma acústica adequada. Ou seja,
ele se tornou um príncipe, porque ele era um especialista naquilo, com tanta piedade. Por quê? Porque ele era uma pessoa que estava aprendendo o tempo todo. Estão entendendo? E eu fui tão enriquecido com Spurgeon que até hoje vários valores de Spurgeon estão aqui na minha mente e no meu coração. Por quê? Porque quando a gente tem um espírito humilde, a gente aprende e continua aprendendo até o nosso último dia. Então, dei o meu primeiro exemplo, que foi Spurgeon, agora eu quero dar o meu segundo exemplo, o pastor Enéas Tonini. Eu estava na Igreja Batista Central de Poá, aqui em Poá, inclusive eu vou estar lá dia 22, tá, meus irmãos? Vou estar dando a abertura da escola bíblica lá na Igreja Batista Central de Poá. Então, quem quiser me acompanhar, eu vou estar convidando a igreja para esse dia, né? É a abertura da escola bíblica deles, mas eu estarei dando a aula inaugural. Aí o que acontece? Nós estávamos lá celebrando o aniversário de 50 anos do pastor Elcio, que foi o pastor que cuidou dessa igreja durante várias décadas. Ele já faleceu, ele já descansa no Senhor. Mas no dia da festa, do 50º aniversário de ordenação pastoral do pastor Elcio, estava lá conosco o pastor Enéas Tonini, ele seria o pregador da noite. Então eu fui também convidado para compor ali a mesa dos pastores convidados. E do meu lado ficou o pastor Enéas, do outro lado o pastor Elcio, e só Tigrão do meu lado, né? E eu fiquei ali feliz, né, de ver esses pastores, tudo, né, pastores longevos. E ali o pastor Enéas, quando ele foi pregar, ele contou uma coisa, meus irmãos, que eu fiquei assim, felicíssimo. Ele disse assim: irmãos, quando eu vou orar a Deus, eu peço para Deus, Senhor, me ensina a amar que nem o pastor Elcio. E aí ele começou a tecer elogios do pastor Elcio. O pastor Enéas e o pastor Elcio eram parentes, porque a esposa do pastor Enéas era irmã da esposa do pastor Elcio. Então, eles eram meio que parentes, porque eram duas irmãs casadas com dois pastores. E uma das coisas que durante toda a minha vida eu sempre ouvi do pastor Elcio é que o pastor Elcio, ele sempre foi conhecido como o pastor do amor. Até aí tudo bem. É uma pessoa que ama muito. Mas quando eu ouço o principal pastor da nossa convenção falar e elogiar o pastor Elcio e dizer palavras como me ensina a amar como ele ama, o que o pastor Enéas estava dizendo ali, nesses dias, se não me engano, o pastor Enéas estava com 99 anos, o pastor Enéas estava dizendo, olha, o Elcio ama mais do que eu. Deus usou a mim, pastor Enéas, para fazer e construir essa denominação, para ser o avivalista, mas sobre as habilidades de amar, eu aprendo com o Elcio. Ele ama como poucos pastores amaram. Quando eu vi essas declarações do pastor Enéas, ali eu vi a humildade do pastor Enéas, que mesmo aos 100 anos de idade, estava pedindo para Deus, me ajuda a amar um pouco mais e ajuda-me a amar um pouco melhor. Estão entendendo, irmãos? Espírito humilde. Ou seja, só se torna ensinável quem preserva essa característica. Quantos são as pessoas que vão para o seminário e esquecem desse critério aqui? Porque tiraram um diploma. Agora eu sou um seminarista, eu sou um bacharel, eu sou um pastor. Ou seja, a queda começa. Porque lembra o que Provérbios fala? Que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a ruína. Tá bom? E aqui o terceiro aspecto é o uso de recursos. Como assim, pastor, uso de recursos? Todos os recursos que foram disponíveis a nós, nas nossas ferramentas de educação. Por que, pastor, não podemos usar? Claro que podemos. Alguns dizem assim, não, mas é ferramenta humana. Meus irmãos, qual o problema de aprender melhor alguns recursos, como uma interpretação alegórica? Qual o problema? Qual é o problema de usarmos o computador? Qual é o problema de usarmos recursos? Se os nossos recursos estão sendo para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, nenhum problema. Tá bom, meus irmãos? Então, percebam, as ferramentas, elas têm que se derivar de espiritualidades para humanas, jamais o contrário, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Querem fazer algum comentário? Porque diz, ao estudarmos, o importante é sermos transformados pelo conhecimento daquilo que estudamos, no caso, a Bíblia. A gente estará, então, agora
crendo que Deus escreveu esse livro, colocando nossa fé, nossa cognição nessa dependência de que somos salvos e que precisamos de Deus, e depois a gente vai estar usando o lado humano, o estudo diligente, o espírito humilde, o uso de recursos e o que pudermos para melhorar o nosso aprendizado, tá bom? Tudo bem até aí? Querem falar alguma coisa? Pode perguntar, Beatriz. Nessa parte que eu estava explicando sobre a revelação geral, espiritual, no livro aqui que a gente está lendo do Lund, do Nelson, ele fala, né, que Deus revelou primeiro através da natureza, mas que depois ele escreveu, né, a Bíblia para deixar assim materializado, digamos, aquilo que já estava invisível tornar visível. E ele fala disso, né, que não só para deixar assim invisível, para ficar, como se fala, uma forma mística, né? Sim. Mas ficar algo palpável. Exatamente, Beatriz. Porque, Beatriz, Deus não poderia ter se revelado por nós enviando um anjo? E o anjo chegaria para nós e nos passasse todas as informações de uma forma em que entrasse na nossa cabeça e jamais saísse, não poderia? Aí eu digo, a gente seria mais parecido com o robô ou com o ser humano? Entenda? Seríamos robô. Deus quer que sejamos robôs, robotizados? Não. Deus quer que a gente aprenda por meio daquilo que Ele nos fez ser. Então, ele pega o espiritual e ele materializa, está aqui materializado. Agora, não é o fato dele ter materializado que nós vamos pela matéria pela matéria. A gente vai o espírito para a matéria. E fazemos da matéria um serviço à espiritualidade, fazendo com que nós sejamos fiéis àquilo que ele nos deixou. Porque eu sei que dentro daquilo que nós tratamos na última aula, sobre os abismos, lembra? O abismo linguístico, o abismo cultural, o abismo geográfico, nós temos o abismo do tempo. Mas perceba, se Deus quisesse que a cada período um profeta novo fosse levantado sobre a terra, a revelação de Deus continuaria sendo escrita. Ele deixaria isso como uma revelação, mas ele deixou tudo fechado, por quê? Porque ele já sabia que aqui, o que foi como revelação nos basta, né? Então é isso aí, filha, tá bom? Joia. Mais alguma coisa, meus irmãos? Antes de entrarmos aqui na primeira regra, meus irmãos, como eu disse para vocês, irmãos, essas primeiras aulas aqui, eu sei que geralmente, né, em hermenêutica, acaba sendo a primeira matéria para muitos alunos, então eu gosto de, dependendo da época, né, se a classe já está ali no ritmo de estudo, a gente consegue até correr um pouco mais. Mas como, graças a Deus, estão entrando bastante alunos agora, então eu gostaria de trabalhar agora no livro do Lund, do Nelson, e então eu tenho aqui o meu livro, né, a minha versão antiga, mas eu vou replicar para vocês agora parte em PDF desse material, dessas novas versões. E agora a gente vai ler um pouco, né? Vamos ler um pouco. Vamos gastar um tempo lendo, porque é importante a gente gastar um tempo agora mergulhando um pouco também sobre esse assunto, tá? E eu vou até aumentar um pouco a letra aqui. Eu quero que vocês leiam comigo, porque agora a gente vai refletir um pouco sobre o que o nosso irmão está nos passando, tá bom? Vejam se a letra está boa para vocês. Opa, até um pouco grande, né? Deixa eu diminuir um pouco. 260. Opa, também não deu. Aqui, vamos ler um pouco. Não deu também. Tipo 240. Vou estar pegando emprestado aqui, em PDF, só para ajudar, nos ajudar nessa leitura. Tá bom? Então, Júnior, leia para nós essa parte, por gentileza, Júnior. Sim. Vamos falar, quando a gente pega um livro como esse, na minha edição, ele tinha apenas 126 páginas, né? Nas edições mais novas, tem 170 páginas, não é isso, Beatriz? 177. Obrigado, Júnior. 177. Ou seja, lembrando que vocês terão que ler 200 páginas. Então, vocês leem esse livro,
e depois leem o do Berkoff e completem as 200 páginas. Mas fica aqui a minha grande sugestão. Tentem ler o Berkoff completo, tá bom? Completo. Quem lê mais de 200 páginas ganha pontos extras, tá bom? Por que eu estou falando isso, irmãos? Mesmo sendo livros pequenos, eles são livros que trabalham com muitos conceitos. Ou seja, tanto Lund quanto Nelson, principalmente o Dr. Lund, ele foi um dos maiores linguistas dos seus dias, hermeneutas dos seus dias. Então, esse livro é o suprassumo de tudo aquilo que ele passava nos seminários e de tudo aquilo que ele tinha aprendido. Então, nós não... Ele poderia ter escrito uma obra de 800 mil páginas, mas ele achou por bem fazer uma síntese. E é por essa razão que a gente vai com muita cautela. Porque muitas vezes um parágrafo do Lund, a gente precisa lê-lo, relê-lo, ruminá-lo, para entendê-lo com bastante clareza, tá bom? Mas ele é muito autoexplicativo, a leitura não é tão pesada, tem algumas partes um pouquinho mais difíceis, mas fica aqui, né, essa minha fala, tá bom? Então, Júnior, lê para nós rapidamente, a gente vai ler um pouco agora o livro, eu quero gastar algum período com vocês, tá bom? Dr. E. Lund, fecundo e prestigioso professor da Bíblia na língua espanhola, é conhecido no mundo evangélico e no mundo das letras por sua erudição e suas publicações. Além das línguas em que a Bíblia foi originalmente escrita, o professor Lund dominava vários idiomas modernos e vários dialetos falados no arquipélago das Filipinas. A editora Vida tem a grata satisfação de apresentar aos seus leitores essa edição de hermenêutica de grande necessidade entre o povo de língua portuguesa. Hermenêutica, por E. Lund, é uma obra de grande utilidade, não somente para pastores e evangelistas, mas também para todo crente que seja um zeloso estudante da Bíblia. Joia. Então, perceba, irmãos, ele era um erudito nas letras. Ele não é simplesmente um teólogo, ele era um erudito, tá bom? Guardem isso. Então, aqui a gente tem a apresentação, né? A disposição de tudo que a gente vai aprender. Lembrando também que dentro dos trabalhos extras, vocês terão que responder a todas as perguntas, né? Então, vamos lá agora aqui, ó, a apresentação. Continua lendo para nós, Júnior, por gentileza, um livro como... Por favor. Um livro como o presente é de grande necessidade nos países onde se fala a língua portuguesa. Cremos, pois, que ele vem preencher uma lacuna. Seu autor, Dr. Lund, pode ser considerado como o mais fecundo e prestigioso mestre de estudos bíblicos em língua portuguesa, e seu nome já muito é conhecido pela erudição e valor de suas produções. Além das línguas em que foi escrita a Bíblia, o Dr. Lund dominava 6 ou 7 idiomas europeus. Mais tarde, porém, havendo empreendido obra missionária nas Filipinas, cultivou vários dos idiomas e dialetos daquele arquipélago. Traduziu a Bíblia inteira para o panaiano e o Novo Testamento para os dialetos Cebu e Samar. Olha só, meus irmãos, nós estamos estudando uma obra de uma das mentes mais brilhantes no que se diz respeito a essa questão de interpretação da Bíblia. Percebam, olha que coisa fantástica, quantos idiomas ele falava, e ainda a contribuição dele, 6 ou 7 idiomas europeus, e ainda a contribuição de traduzir a Bíblia para o panaiano e o Novo Testamento para os dialetos Cebu e Samar. Ou seja, quando nós pegamos a nossa Bíblia, só dando uma correspondência, tá? A maioria das Bíblias, ela é o quê? Ela é a revista atualizada, revista e corrigida, mas sempre tem um outro nome lá, que fala logo no começo de quase todas as Bíblias, não é assim? Que essa Bíblia, ela teve um tradutor, que é... Qual o nome que aparece na maioria das Bíblias? Em português? João Ferreira? De Almeida? De Almeida. A gente nem percebe direito, né? Muitas vezes. Quase todas as Bíblias prestigiam João Ferreira de Almeida. Ah, pastor, mas por que isso? É óbvio, foi a primeira pessoa, ou uma das primeiras, ou a tradução mais, eu diria, mais popular na língua portuguesa.
Então, João Ferreira de Almeida tem uma contribuição magnífica, porque ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico e do aramaico para o português. E todas as novas edições pegam emprestado, de uma forma ou de outra, João Ferreira de Almeida. Perceba, irmãos, isso é maravilhoso. A gente não tem noção de como é difícil traduzir a Bíblia. Então, a gente está segurando nas mãos um clássico, pequeno, admito, que é um suprassumo, é uma joia de quem? De um homem piedoso que tinha a Bíblia como livro de Deus, e ele não só fazia uma interpretação correta, mas ele era um tradutor da Bíblia, que falava vários idiomas, e que também contribuiu para culturas de outras nações a tradução naquele dialeto. Ou seja, esse irmão é um príncipe de Deus na Terra. Percebam que, olha que privilégio nós estamos tendo aqui nesse seminário de aprender com ele. Assim como a gente vai aprender com Berkoff, assim como a gente vai aprender com Roy Zuck, como com Grant Osborne, como também com o pastor Raimundo de Oliveira. Percebam, e poderia dar uma lista gigante aqui de grandes homens de Deus. Se um irmão tiver o privilégio de começar a ler essas obras, por isso que eu gravo e deixo na internet essas aulas. Se alguém começar a aprender e seguir os passos do Lund, Dr. Lund, meus irmãos, a maior contribuição que eu fiz, esse irmão vai estar liberto das heresias, das visões vesgas, sabe aquela teologia vesga, que ora olha para a brasa e olha para o gato, a sardinha e para o gato, teologia vesga. Teologia vesga não nos ajuda em nada, só nos atrapalha, né? A gente vê o que a gente quer enxergar e não vê o panorama geral. Então, perceba, é esse homem que a gente está aprendendo com ele. Eu quero dar aqui a prestação do valor, né, para ele, tá bom? Concluo aqui, Júnior, por gentileza, esperamos. Esperamos que esse livro seja uma verdadeira benção para quantos venham a estudá-la, quer seja pregadores e evangelistas ou simplesmente cristãos amantes dos estudos bíblicos. Joia. Aí aqui é a editora Vida fazendo, né, sua recomendação. A importância do seu estudo. Joia. Aqui, irmãos, vamos lá. Vamos fazer uma leitura um pouco rápida, mas eu quero trabalhar em cima de alguns pressupostos aqui com o livro de vocês, né? E como eu já disse para vocês, meus irmãos, o principal aqui nosso é você ler e entender. Se algum irmão ou irmã não estiver entendendo, não tem problema, a gente para e volta. Então, por exemplo, façam as perguntas no nosso grupo, e não só no grupo, tá, irmãos? Façam as perguntas também aqui em aula. Anote, pastor, eu não entendi direito, né? Esse primeiro capítulo nós já lemos nos slides anteriores, o segundo também. Eu quero agora ler aqui o terceiro parágrafo. Leia para nós, Gino, por gentileza. Né? 3. Tais ignorantes. Por gentileza, Júnior. Tais ignorantes, pretensos doutos, sempre se têm constituído em falsos, desde os falsos profetas da antiguidade até as papistas da era cristã e os russelitas de hoje. Qualquer pregador que ignore esta importante ciência se encontrará muitas vezes perplexo e cairá facilmente no erro de Balaão e na contradição de Coré. A arma principal do soldado de Cristo é a Escritura. E se desconhece seu valor e ignora seu uso legítimo, que soldado será? Então, aqui ele está dando uma advertência para todos nós sobre essa questão. Bom, para os alunos que estão entrando agora, talvez vocês não estejam familiarizados, mas, por exemplo, né? Pretensos doutos, profetas falsos, papistas, né? Russelitas. Nós estudamos no ano passado uma matéria chamada Religiões Comparadas. E também agora, no finalzinho do ano, nós estudamos História Eclesiástica 1 e logo no último bimestre, História Eclesiástica 2. Quando nós olhamos para a história da igreja, irmãos, não pensem em vocês,
mas pessoas bem intencionadas se enveredaram para um caminho de erro doutrinário. Por quê? Porque fizeram uso de uma leitura e de uma interpretação vesga e errada. E por isso que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, e inclusive a Igreja Católica Ortodoxa Russa e Grega. O que foi isso, senão o quê? Uma maneira errada de interpretar. E os russelitas? O que dizer dos russelitas, meus irmãos? Quem são os russelitas? Vamos lá. Quem se lembra desse termo? Russelita. Lembram? Pode falar. Sim, lembro, sim, das heresias, né? Isso. Qual é a religião que cria os russelitas, Júnior? Testemunha de Jeová? Testemunha de Jeová. Exatamente. Os testemunhas de Jeová são chamados também de russelitas. Percebam, irmãos, ele tem toda uma roupagem bíblica. Parece que eles são cristãos, mas na sua essência, eles não são cristãos. Podem ver que o nome deles, que definem eles, é Testemunhas de Jeová. Por que não Testemunhas de Cristo? Por que não? Nós fomos chamados a ser testemunhas de quem? Sejamos honestos. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é assim? Seria testemunha na Judéia, na Samaria. Maria. Então, testemunha de quem? De Jeová? De Jesus. De Jesus. Agora eu pergunto, fazendo aqui a leitura correta, quem é Jesus, na sua essência? Quem é Jesus? Jesus, ele é chamado o quê? É Senhor dos Senhores? E Rei dos Reis. Reis. Para o escritor bíblico, para Paulo, para Pedro, para João, para qualquer escritor do Novo Testamento, Senhor equivale a que palavra do Velho Testamento? Jeová, Jeová. Adonai, Jeová. Elohim. Temos a palavra Adonai, que também é Senhor, mas a correspondência direta e imediata de Senhor é o eu sou o que sou. Yahvé, né? É Yahvé. Então, quando o Senhor diz, né, mas receberão poder quando quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus disse isso. Somos testemunhas de Jesus. Mas Jesus, ele é Jeová. Ele não é o filho de Jeová no sentido como criação de Jeová. Percebam, os russelitas, eles criam uma nova Bíblia, criam uma doutrina. Por quê? Porque eles interpretam erradamente o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós interpretamos errado, nós sempre cairemos em algum erro doutrinário, como fez Balaão, como fizeram Coré e tantos outros. Somos soldados, mas somos soldados legítimos quando usamos as armas corretas. Tá bom? Os irmãos vão aprender bastante sobre os russelitas, sobre os testemunhas de Jeová, sobre as religiões orientais, sobre o Islã, no módulo de religiões comparadas. E história eclesiástica, nós trabalhamos muito, mas muito, sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Os primeiros 500 anos, meus irmãos, do catolicismo foi magnífico. Foi magnífico. Do cristianismo, que vamos chamar os católicos. Mas depois do quarto século, depois de Constantino e principalmente depois de Teodósio, ali já começou a ser introjetado vários erros dentro da igreja cristã, e ali, depois do quinto, sexto século, começa todas as grandes heresias, e aí a gente conhece o catolicismo com essa roupagem que tem hoje. Não foi por causa dos primeiros 400, 500 anos. Os primeiros 400, 500 anos, irmãos, só para vocês terem uma ideia, ali no século IV e no século V, era chamado a Era de Ouro do cristianismo. Para vocês terem uma ideia. É nesse período que nasce Agostinho, que nasce Jerônimo, que nasce Basílio, que nasce tantos homens brilhantes da igreja cristã. Então, percebam, aonde foi o problema? O problema foi que o mundo se uniu à igreja, a igreja com o mundo, princípios
pagãos foram entrando dentro da igreja, os líderes foram reinterpretando, fazendo uma hermenêutica segundo a sua perspectiva, e por isso que houve o declínio, né? Então, estou dando esse pano de fundo, meus irmãos, porque ainda estamos nas aulas introdutórias aqui, eu quero mostrar como essa matéria ela é uma pérola, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Tranquilo? Então, Júnior, continua lendo aqui para nós agora, Júnior. Esse quarto ponto do Dr. Lund é fantástico. Olha só. Não há livro mais perseguido pelos inimigos, nem livro mais torturado pelos amigos que a Bíblia, devido à ignorância da sadia regra de interpretação. Isto, irmãos, não deve ser assim. Esta dádiva do céu não nos veio para que cada qual a use a seu próprio gosto, mutilando-a, tergiversando ou torcendo-a para a nossa perdição. Irmãos, aqui, olha só, que frase maravilhosa foi essa. Que frase maravilhosa do Dr. Lund. Queria que vocês, né, ruminassem comigo ela. Não há livro mais perseguido pelos inimigos, nem livro mais torturado pelos amigos. Uma palavra simples. Percebam que essa é uma síntese da nossa história. Os inimigos da cruz são inimigos da palavra. Mas os amigos da palavra muitas vezes agem com a palavra de forma leviana. E quando a gente fala aqui torturado pelos amigos, vamos pensar um pouco aqui. Quantos são aqueles que usam a Bíblia para sustentar o seu viés político e ideológico? Isso é um perigo. Quanto é que são aqueles que usam a Bíblia e torturam a Bíblia para criarem aquilo que a gente vê como essas religiões de falso profeta, né? Torcendo para a nossa própria perdição, para ganhar algumas coisas para o nosso deleite. Eu estava ouvindo um testemunho de um pregador desses televisivos, em que me parece que ele se arrependeu dos seus pecados, e parece que a ficha dele caiu. É um americano. Eu não acompanhei, então, a fundo, por isso que eu não vou dar o nome, até ter mais certeza sobre esse fato. Mas esse irmão, ele começou com esses discursos carismáticos de poder e atraiu milhares de pessoas nos seus cultos e nas suas cruzadas. Mas as pessoas não iam para ver o Evangelho de Jesus, iam para ver o espetáculo. Espetáculo. Ou seja, a igreja de espetáculo. E esse irmão foi advertido no passado por grandes homens de Deus que diziam para ele: olha, pastor, você... cuidado, porque as pessoas não estão indo para ver o Cristo que morreu na cruz, nem que ressuscitou ao terceiro dia, mas estão indo para ver o seu espetáculo, as suas curas, as suas profecias, as suas manifestações humanas. Resumindo, irmãos, ele teve várias decepções no seu ministério. Uma das maiores foi que ele, em nome desses espetáculos, ele prosperou muito, ele tinha jatos, helicópteros, e inclusive um divórcio veio sobre ele, porque quando ele começou a se inclinar mais para uma doutrina mais sadia, naturalmente o show acabou. E a luta começou até dentro da sua própria casa. Por quê? Porque agora a sua esposa, que gostava de tantos confortos, falou: não, se você quiser tudo isso, tudo bem, a gente se separa, eu fico com o jatinho, com o helicóptero, e você segue sua vida. Então, infelizmente, olha onde chegou a situação dele. E, por último, parece que ele está se voltando agora ao puro evangelho, fazendo igreja da forma bíblica. Percebam, irmãos, aqui a gente vê quantos são aqueles que mutilam a Bíblia, torce a Bíblia, mas uma coisa é igual para todos, sempre para a nossa própria perdição. Então, perceba que a hermenêutica trata desse assunto e a gente não vai abrir mão disso, tá bom? Tudo bem até aí? Querem fazer algum comentário? Eu quero ler agora aqui o outro ponto que está aqui na página, no parágrafo número 7. Olha só. Já deu a hora? Opa, deixa eu ver aqui. Joia, mas vamos ler aqui o 7? Esse ponto. Pois não, filho.
Essa parte que fala sobre os inimigos da Bíblia, está falando do contexto histórico? Sim, sim, o contexto histórico, mas o contexto presente também, né? Os inimigos aqui, vamos pegar no contexto da própria Bíblia, irmã. Contexto da própria Bíblia. Será que o próprio povo de Deus, né, não teve pessoas que se levantaram contra a revelação de Deus? Vamos pegar um exemplo, só para manter uma ideia? Acabe, o rei Acabe, rei de Israel, da tribo do norte, com capital em Samaria, marido de Jezabel, aquela rainha perversa. Acabe não era uma pessoa que, junto com Jezabel, que perseguia as palavras do profeta, dos profetas e das escolas dos profetas? Entendeu? Então, perceba que o próprio povo de Deus, na revelação do livro sagrado, teve também inimigos, dentro do seu próprio povo, né? Que incomodava, né? Entendeu, Fia? Agora, isso se aplica também não só enquanto a revelação estava sendo escrita, mas depois também que a revelação foi fechada. Mas ainda pegando um pouco aqui, não há livro mais perseguido pelos inimigos. Vamos pegar aqui um outro contexto. Jesus diante dos saduceus e Jesus diante dos escribas. Os escribas, os saduceus não perseguiam Jesus? Perseguiam. E era o povo de Deus? Era o povo de Deus. Usava a Bíblia para o seu próprio deleite. Eles estavam felizes de serem uma autoridade em Israel. Eles sabiam que o Messias viria, mas o Messias que eles esperavam era o que tipo de Messias? Um Messias político. Por quê? Porque o rabinato daqueles dias estava vivendo, eu diria, dias de muita glória e de muita prosperidade. Então, quando vem um tal de João Batista falando, arrependei-vos, raça de víbora, acabando com o negócio deles, inclusive com a corrupção que havia até entre os soldados, entre os publicanos, e aí vem uma mensagem tão dura aos líderes religiosos, que faziam vista grossa com o casamento de Herodes e de Herodias, e aí levanta-se um profeta que começa a falar em nome de Deus e aponta para a ferida, inclusive podem ver que João Batista ele foi morto por uma mensagem que ele dá a Herodes e a Herodias. A mensagem que Herodes deu para... Aliás, João Batista deu para Herodes, o decapitou. Em outras palavras, ele fez uma denúncia de alguém que queria desfrutar as benesses de ser um judeu, mas queria viver que nem um ímpio. E então João Batista o adverte. Se você é um filho de Deus, então pratique a palavra. E arrependa-se, porque você casa-se e está muito bem confortável com a esposa do seu irmão. E vocês dois desfilam e os sacerdotes aplaudem. Raça de víboras, o que vocês estão fazendo? Percebam. Então, eram inimigos da palavra também? Eram. Enquanto a palavra estava sendo agora escrita pelo último profeta, porque João Batista é o último profeta do Velho Testamento, se a gente pudesse dizer, né? Porque ele faz a ponte, né? A gente tem como Malaquias o último profeta, sim. Do Antigo Testamento de forma clássica, sim. Mas no Novo Testamento, João Batista ainda é profeta e que ele profetiza antes de vir a nova aliança, né? Então, poderíamos afirmar que João Batista ainda é o último profeta dessa velha aliança. Mas ele passa a ser também o primeiro profeta que desfruta da graça, junto com o Messias, porque ele aponta. E aí ele aponta o Cordeiro, ele aponta o Redentor. Então, ele é o elo de transição. E podem ver que há uma perseguição a João Batista. E não houve uma perseguição a Jesus? Houve. Por quê? Pelo mesmo grupo. Qual que era o cenário da hermenêutica correta naqueles dias? Era esse, irmãos. Se todos os escribas, se todos os saduceus, se todos os fariseus, se todo o rabinato seguisse o exemplo de Esdras, que era também um escriba, na hora que o João Batista começou a profetizar, eles todos deveriam dar ouvido a João Batista. E quando Jesus realmente começasse a proclamar, eles todos deveriam parar com tudo que eles estavam fazendo e dar ouvido a Jesus. Foi isso que eles fizeram? Não.
Podem ver, tentam prender Jesus, tentam capturar Jesus, tentam... E o único dos rabinos mais ilustres que tenta defender Jesus foi quem? A gente vai ver isso no Novo Testamento. Vai ter um rabino que tenta ainda em algumas ocasiões defender Jesus. Lembram? Mas ele é silenciado. Quem foi esse rabino? José de Arimateia? Não, ele era um rico, mas não é o que está com ele lá, no dia do sepultamento. Nicodemos? Nicodemos. Nicodemos por várias ocasiões, ele chega e fala, mas nós não precisamos avaliar antes de julgar? A lei não nos diz isso? Aí, por exemplo, os opositores de Jesus diziam, e por acaso o Messias nasceu na Galileia, nasceu em Nazaré? Ou seja, tentavam silenciar. E Nicodemos, não tendo ainda uma resposta, ficava quieto. Mas pode ver que Nicodemos é quase que uma voz contrária àquele colegiado. Agora eu digo, era um contra um monte. E depois a gente vai ver Jairo também como um outro que se converte. Vão tendo várias pessoas e líderes de sinagoga que vão se converter. E depois que Cristo morre e ressuscita, outros vão surgindo, não só em Jerusalém, mas em outros lugares. Mas aquela cúpula que compunha o Sinédrio, irmãos, eles eram literalmente líderes religiosos que viviam a fé, mas não eram nascidos de novo. Percebam? Eles não tinham uma leitura da espiritualidade, eles tinham uma leitura apenas humana, da conveniência. E por que eu afirmo isso? A Bíblia no Velho Testamento vai falar que precisa se ter quantos sumos sacerdotes para que a nação seja conduzida? Sacerdotes são muitos, levitas muitos, sumo sacerdote. Um só. E nos dias do Novo Testamento tinham quantos sumos sacerdotes? Tinha 2. Tinham 2. Mas peraí, de onde saiu esse segundo? Está lá. Os escritores do Novo Testamento, quando registram isso, eles estão fazendo uma denúncia. Está tudo errado entre vocês no rabinato. Estavam brigados, inclusive. Exatamente. Ainda tinham 2 e eram brigados. Por quê? Porque eram políticos. Ou seja, eles eram um elo entre os judeus e os romanos, que tinham seus interesses próprios. Os interesses deles não eram uma verdadeira interpretação da palavra de Deus. Era o quê? Era continuar vivendo segundo o que eles achavam certo. Então, percebam como a perseguição ela sempre aconteceu durante a revelação e também ela vai acontecer depois na história. Não é assim, meus irmãos? Até hoje? Ela foi perseguida por Diocleciano, Dominiciano, Nero, e por também Antíoco Epifânio, na época de Tindale na Inglaterra, no século XVI. Foi queimado. E não vai ser diferente, né, Júnior? Até o final dos tempos, contra todo aquele que prega. Hoje nós, irmãos, ao pregarmos a Bíblia e irmos contra várias ideologias, somos perseguidos ou não? Quando nós falamos da Bíblia, tentamos separar a igreja do Estado, de politicagem, a gente é perseguido ou não? Quando a gente fala que cremos só na Bíblia e que a gente crê nesse livro, de fato, por fé, a gente é perseguido ou não? E vamos ser. Então, irmã, é na história e é na revelação, tá bom? Beleza? Bom, a gente vai parar agora, que já deu horário, eu vou ler mais alguns parágrafos com vocês, tá bom? E a gente vai para o último bloco, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então, vou parar aqui a nossa gravação desse bloco, tá bom?